Bom dia, galerinha do primeiro ano. A gente está num sábado de manhã, bem tranquilo. Espero que vocês, quando. Não, é sábado para mim, mas quando vocês verem esse vídeo, provavelmente já vai ser terça ou quarta-feira. Então, bom dia para vocês. Espero que seja todo mundo bem. Estou com saudade de todo mundo aí. Espero que essa quarentena passe logo, que a gente possa voltar a ter nossas aulas presenciais, ok? Turminha, a gente vai dar início agora ao para finalizar o último capítulo aí que faltava para a gente finalizar o módulo, que é o capítulo 3, ok? Capítulo 3 ele é bem simples, só que a aula vai ser um pouquinho densa, talvez fique um pouquinho pesado. Por isso eu vou tentar ser o mais breve possível, sem deixar, sem deixar perder conteúdo, sem deixar perder um pouquinho de qualidade. Novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem chamar tanto no WhatsApp, muitos têm tirado dúvida pelo WhatsApp, podem continuar sem problema. Se não conseguirem contato comigo pelo WhatsApp, não tem problema, pode chamar pelo Facebook, pode chamar pelo Insta, ou até no próprios comentários aqui do vídeo, vocês podem fazer perguntas. Então, para fazer que nem aqueles YouTube. Se inscreva aí no canal, deixe seu like aí, se vocês gostaram do assunto aí, comenta aqui o próximo assunto que você quer ver. Brincadeira, galera, mas vamos nessa. A gente vai começar aí na página 6, ok? Galera, a gente vai começar aí na página 6 do capítulo 3, ok? Turminha, enfim, vamos lá. Compreendendo a superfície terrestre. Galera, esses assuntos provavelmente vocês já viram, só que agora a gente vai dar uma aprofundada um pouquinho mais. Mas como a gente já viu isso, a gente já falou bastante sobre isso nas outras aulas, eu vou tentar fazer com que seja bem breve aí. Se não me engano, até disponibilizei 2 videoaulazinhas na revisão que falava sobre os agentes internos e agentes externos. Então, vou tentar ser o mais breve possível, principalmente nessa parte aqui, para não ficar dando voltas aí e ser tão repetitivo, ok? Então, vamos lá. Turminha, compreendendo a superfície terrestre, a gente vai falar o que? De relevo. Aí, vocês perguntam, professor, o que é relevo? Relevo, galera, nada mais é do que as formas da superfície resultante das ações dos agentes internos e agentes externos, ou seja, tudo aquilo que acontece no interior da Terra, das placas tectônicas, eles geram um resultado na superfície. E para ser bem simples, para resumir, para como é que eu posso dizer? Para explicar melhor isso, eu posso dizer da seguinte forma: as correntes de convecção movem as placas se chocam e esse choque eles podem gerar cadeias de montanha, depressões ou falhas. E isso a gente tem o resultado como a gente viu nas outras aulas lá, como a falha de San Andreas, como as cordilheiras, como as fossas da Mariana, enfim, são partes, ou seja, são estruturas aí que são moldadas pelos agentes internos. Galerinha, vamos lá. Os agentes formadores e modeladores do relevo. A gente tem aí processos geológicos e geomorfológicos. Processos geológicos é o quê? Processos geológicos, ele está se tratando dos processos internos ali, devido ao choque das placas, afastamento das placas, que acabam gerando isso. Geomorfológicos, ou seja, os fatores externos ali que acabam moldando o relevo. Para ficar mais fácil, a gente tem os processos internos aí, os agentes internos. Eles são responsáveis pela formação das estruturas. Um exemplo disso, a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia. E os agentes, os processos internos ou os agentes externos ou agentes externos, eles são responsáveis pela modelagem dessa estrutura. Professor, como assim? Simples, o movimento interno ali, ele pode gerar grandes cones vulcânicos. Mas isso, com o passar do tempo, erupções e tudo mais, pelo processo de intemperismo também, de erosão, ele vai perdendo essa sua característica cônica. E, inclusive, vulcão, a gente está acostumado com aquela visão estereotipada dos vulcões de só ser aquele cone. Não, existem outras formas de vulcões e a gente vai falar disso mais para frente, ok? Turminha, vamos falar aí dos agentes internos. A gente tem o tectonismo.
Galera, o tectonismo ele acaba gerando o quê? Formação de cadeias de montanhas por dobras ocasionadas pelo movimento das placas. Esse movimento das placas é chamado de tectonismo. Ah, professor, mas isso não é o terremoto em si? Não exatamente. Tectonismo se fala do movimento ali que acaba gerando cadeia de montanhas. Sim, tem um choque onde aconteceu com as cordilheiras, acaba tendo esse processo aqui, acaba tendo esse processo, enfim, são vários processos aí que a gente já viu na última aula. Agora, esses movimentos eles podem ser epirogenéticos, que é quando arqueia as placas, ou seja, se vocês olharem aí na página 7, vocês vão ver aí alguns modelos deles, onde tem um modelo que acaba se ondulando, ou seja, o choque acaba fazendo com que se ondule, tem aquele, acaba gerando falhas também, que é quando uma vem para baixo aqui, acaba gerando essas falhas aqui, tem aquele onde gera uma depressão, enfim, esses agentes internos aí, o tectonismo ele acaba gerando essas, como se fala, essas, essas transformações, acaba gerando esse tipo de estrutura. A gente também tem os orogenéticos, galera. Orogenéticos é quando esses movimentos, essas transformações acontecem nas bordas das placas, ok? Ah, professor, mas é geralmente nisso que tem os terremotos? Sim, não só os terremotos, como acontece também nos vulcanismos, ok? Para quem não sabe, vulcanismo é a liberação do magma até chegar na superfície. Isso é chamado de vulcanismo. Ah, professor, está acontecendo um vulcão. Não, está acontecendo um processo de vulcanismo ali, que é a liberação do magma por uma falha, que acaba chegando à lava vulcânica, o magma acaba chegando na superfície terrestre aí na forma de lava, ok? Geralmente esses fatores epirogenéticos acontecem no meio das placas ali, e os orogenéticos acontecem no meio, na borda das placas, para ficar mais fácil assim de vocês entenderem. Galera, o vulcanismo, como eu falei, ele é a liberação do magma por falhas, por falhas ali que tem nas placas tectônicas, e acaba tendo essa liberação do magma que acaba chegando ali na superfície terrestre. Tudo devido àquilo que a gente viu na última aula. Correntes de convecção, que o magma está em constante movimento, a pressão ali dentro devido ao ganho de temperatura. Quando abre quando abre um pedacinho ali, é como uma panela de pressão. Dentro está muito quente, cheio de pressão. Se você levantar o pino, começa a sair pressão ali para todo lado, e às vezes se tiver muito cheio acaba saindo também um pouco do líquido que está ali. Isso acontece com o vulcão da mesma forma, ok? A gente tem os abalos sísmicos, galera. Agora, abalos sísmicos, vocês vão ver a diferença de tectonismo para abalo sísmico. Tectonismo é o movimento das placas, ok? Abalos sísmicos já é a energia liberada por esse movimento, ou seja, a placa se moveu, tectonismo. Houve o choque, ele vai liberar uma onda de impacto. Essa onda de impacto é chamada de abalos sísmicos e é medida pelo sismógrafo, ok? Não está aí no livro de vocês, mas é medida pelo sismógrafo. Acho que está no outro capítulo, se não me engano. Perdão, galera. É movida pelo... o abalo sísmico é essa energia aí gerada pelo impacto, ok? Galera, agora a gente vai falar de agentes externos. Os agentes externos, eles são processos, vou colocar assim, mais demorados, e a gente não, geralmente quando ele acontece de forma natural, a gente não consegue notar eles assim do dia para a noite, diferente dos agentes, boa parte dos agentes internos, que tem um abalo sísmico ali, geralmente ele já abre uma cratera, você já olha, eita, ok? Perdão. E abre uma cratera ali, tem o processo do vulcão, ele entra em erupção, libera lava, aquela lava se torna rocha, enfim. Galera, agentes externos do relevo. Tá lá na página 8. Isso. Tá lá na página 8. Galerinha, os agentes externos, eles são responsáveis pela modelagem do relevo.
Só que eles têm alguns agentes que trabalham nisso aí. São agentes dedicados simplesmente a modelarem o relevo por meio de processos químicos, físicos e biológicos. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Falando nisso, essa semana eu ainda vou deixar uma atividadezinha ali, porque eu acho que nem todo mundo me entregou o trabalho. E isso aí fica alerta para vocês. Turminha, vamos lá. A gente tem aí processos químicos, físicos e biológicos. Turminha, aí quando você fica assim, pô, mas como assim processos físicos, químicos e biológicos? Galerinha, um exemplo disso, a gente pode falar aí, não tem como falar disso sem falar de intemperismo. Intemperismo nada mais é do que a forma, ou a forma não, perdão. Intemperismo nada mais é do que, em outras palavras, os tipos de erosão. Ou seja, o intemperismo ele causa degradação, ele causa uma erosão ali, ele vai degradando como se fala, as estruturas. Para ficar mais fácil, para ficar mais simples, a gente vai focar em dois, físico e químico. O processo físico, o principal agente dele é a temperatura. A temperatura e também o vento. Galerinha, a gente pode falar assim, professor, mas como assim a temperatura? Simples. A mudança de temperatura ali, ela pode ocasionar, como eu posso dizer, essa mudança de temperatura, ela pode ocasionar na degradação, no caso ali do solo, de estruturas. Vou colocar assim de uma forma bem simples, as grandes geleiras. As grandes geleiras, quando a temperatura se eleva, o que acontece? Ela derrete. Esse derretimento faz com que essa água acabe levando fragmentos ali para outras regiões. Esse derretimento faz com que tenha uma espécie de choque térmico ali nas rochas e com o tempo, esfriando, esquentando, esquentando, ela começa a ficar bem frágil a sua estrutura ali. Como também nessa própria temperatura, lembrando que temperatura não é só para cima não, não é só positivo não, também tem essa temperatura negativa. Por exemplo, derreteu a geleira, desceu água ali e um pouquinho de água ficou alojada entre as rochas. Aí a temperatura cai de novo, essa água se congela. Vocês já deixaram uma garrafa no congelador totalmente cheia? O que aconteceu com ela? Geralmente ela estufou. Por quê? Porque o gelo se expande. E esse processo também acontece nas rochas. A água está entre as rochas ali. Quando ela se congela, ela vai se expandir. Se não tiver um local de saída para ela se expandir, ela vai começar a fragmentar essas rochas. E assim vai moldando ali. Por isso, a temperatura ela também é um agente físico ali, ok? Ela influencia nisso. Mas aí a gente tem os processos químicos. E o principal agente dos processos químicos é a água. Professor, como assim a água? Galera, vocês podem observar que se vocês pegarem, vou usar o exemplo do tijolo, colocar um tijolo, o tijolo pode ser duro, ele bem duro mesmo, mas se você colocar ele na água, ele vai, depois de um tempo, ele vai começar a se desfazer, as estruturas moleculares dele vão começar a se expandir, vão começar a ficar mole. E isso acontece também com as rochas. Professor, a rocha vai ficar mole? Não vai ficar mole, mas ela vai começar a perder um pouco da sua integridade, ela vai ficar mais frágil. É por isso que tem até aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, a água ela é muito mole, mas de tanto ela bater ali, vai tirando pequenos pedaços ali, vai perdendo um pouquinho da sua integridade e daqui a pouco ela está moldada. Quem aqui anda nos córregos pode observar que boa parte das pedras são totalmente lisas. Ele fica assim, cara, mas a pedra é lisa. Justamente por isso. Esse processo aí, de tanto tempo ficar na água ali, a água vai passando, a água vai tornando tudo aquilo ali, vai tirando bastante dos obstáculos que tem ali. Tanto que as pedras elas têm uma aparênciazinha mais redonda. A mesma coisa se você colocar, geralmente tudo caminha para o lado redondo aí. É a forma que se perde menos energia. Tanto que você faz uma bolinha de sabão, isso aí é um assunto que depois eu vou passar um vídeo curioso para vocês, que até combate a teoria da Terra plana. Porque tudo que tem na vida acaba indo pelo caminho que tem menos energia, ou seja, pelo caminho mais fácil. Quando você faz uma bolinha de sabão, ela nunca vai sair quadrada, ela sempre vai sair redonda. Por quê? Porque é a forma de se expandir ali e que gasta menos energia. Isso também acontece com os planetas e tudo mais, e depois
eu vou passar, é só a nível de curiosidade mesmo. Mas aí para vocês entenderem que o que que essa corrente aí, as águas ali, elas acabam moldando, elas acabam deixando as estruturas ali mais frágeis e tudo mais, ok? Também é. Vamos lá para a página 10. Aí vai estar falando dos tipos de erosão. Que são duas páginas só falando de tipo de erosão aí. Mas é bem simples, vocês já viram isso, então, como se diz, não tem muito o que falar. Mas a gente vai falar de cada uma delas e seu principal causador. Galera, a gente tem a erosão pluvial. A erosão pluvial ela é causada pelas chuvas. Por exemplo, choveu aqui em Águas Lindas, vocês estão bem acostumados com isso, tem as enxurradas. Não tem um sistema de escoamento de água eficaz, então a água acaba levando o asfalto, acaba fazendo os buracos aí, e outras, sem plantas, o solo perde o seu firmamento. Então, quando tirou o asfalto, não tinha nenhuma planta ali, não tem planta nem nada, a água começa a cavar. E isso acontece, pode dizer, em Águas Lindas todinha aí. A gente tem essa, como se diz, essa realidade aí. Essa é a erosão pluvial, ela é o causador da erosão pluvial é a chuva. Eu falo o seu principal causador, mas não é o principal. Pluvial, chuva, ok? Ligado a isso, a gente tem a erosão fluvial. A erosão fluvial ela é causada pelos rios. Vocês já observaram que os rios da Amazônia eles vão serpenteando, eles têm esse formato em zigue-zague. Eu vou até disponibilizar a imagem para vocês. Isso faz com que a velocidade do rio seja limitada, o rio ele vai correndo tranquilamente. Agora, sabe essas pequenas ilhas? Experimenta tirar as árvores dela. Tire as árvores dela, o solo vai perder firmamento. A água ela vai começar a levar mais terra, vai ter uma erosão fluvial ali, vai começar a levar terra daqui a pouco. Esse caminho que era em zigue-zague, ele vai estar totalmente reto. Isso vai fazer com que a água do rio corra bem mais rápido, gerando o quê? Problemas. Por quê? Isso pode fazer com que o rio vá se alargando e esse alargamento pode acabar fazendo com que ocorra a morte do rio. O rio pode acabar secando justamente pelo soterramento ali. É por isso que o desmatamento é algo tão grave, não só para os animais ali, para a floresta em si, como também para a rede hidrográfica, ok? A gente tem aí a erosão eólica. Eu acho que eu até desenhei para vocês, um dia no aula lá, eu desenhei o Gohan voando lá junto com o... Acho que não foi para vocês não, acho que foi para o oitavo. O Gohan voando com o Goten, ele passava por umas estruturas, uns arcos de pedra. Esses arcos de pedra, esses cones, alguns formam até forma de taça, eu vou disponibilizar a forma aqui a imagem aqui para vocês. Eles são ocasionados pelo vento, ou seja, pela erosão eólica. A gente tem aí a erosão glacial. Aquele mesmo exemplo que eu citei lá das temperaturas, do gelo e tudo mais, é o que acontece com a erosão glacial, ou seja, derrete, leva fragmentos de rocha para baixo. Se congela ali, se expande, acaba quebrando a rocha também. Ou seja, são vários fatores ali que também interferem nesse tipo de erosão. A gente tem a erosão marinha, que para mim é o tipo de erosão mais lindo. Professor, ter erosão é bonito. Quando ocorre de forma natural, acaba se tornando bonito. Galera, quando eu fui em Natal, a gente parou lá na Baía dos Golfinhos. Inclusive, eu vi uns golfinhos lá, eles são bem bonitinhos. Ah, boa parte das casas que estavam à beira-mar ali, não vou colocar bem à beira-mar, tem um barranco, tem uma ribanceira. Eles foram condenados pela Defesa Civil, eles tiveram que sair de lá. Por quê? Devido ao movimento das águas ali, vai desmoronando. Então tem um grande paredão, tem um grande paredão de pedra, de outro só de barro mesmo, ali tem um grande paredão. E ele está aumentando, ou seja, as ondas vão batendo e vai derrubando ali. A mesma coisa acontece com os bancos de corais, a mesma coisa acontece com paredões de rocha, com as falésias, ou seja, a força da água vai moldando isso. Sem falar no efeito que a água salgada acaba causando, que vai corroendo algumas estruturas ali, ok? Turminha, fora, no livro aí vocês só vão achar até erosão marinha, mas tem outro tipo de erosão que não está no livro e que é importante a gente falar, que para mim é a pior das erosões.
que é a erosão antrópica. Ah, professor, que é erosão antrópica? Erosão antrópica é aquela causada pela ação do homem, ou seja, quando o ser humano ele começa a destruir, ele começa a desmatar, ele começa a cavar, ele quer construir uma casa ali, uma ponte, ele começa a desmatar ali, começa a fazer algo que acaba prejudicando o meio ambiente, ou seja, para mim é o pior tipo de erosão, que é a erosão antrópica, ok? Turminha, tem uma atividade aí. Não, mas antes eu esqueci. A gente vai falar dos tipos de vulcões, que nem eu falei no início desse vídeo aí. Os tipos de vulcões, galera. A gente tem o quê? Os escudos, cinzas, o composto e a caldeira. Vocês podem observar que os escudos, eles são um pouquinho mais retos, ou seja, ele, ele é quando ainda não teve todo aquele processo que acabou gerando o cone. Ele simplesmente teve uma falha, e nessa falha acabou expelindo lava ali, e ele ficou bem, como se fala, vou colocar assim, bem numa forma de um escudo mesmo. Tem as camadas ali e tal, devido às erupções, mas essas erupções aí acabam formando aí esses escudos, ou seja, é um vulcão, mas ele não tem aquele formato cônico, nem sempre todo vulcão tem um formato cônico. Ele fica com um formato ali mais leve. Ah, professor, mas vulcão não é o formato? Não, vulcão é justamente qualquer ponto onde tem onde vaze lava, como se fala, onde seja expelida lava vulcânica, ok? A gente tem aí as cinzas. Essas cinzas, ela já está mais naquele tipo de vulcão onde o cone está totalmente preenchido por rochas, ou seja, quando tem erupção, ele envia, ele solta muitas cinzas no ar. E acontece por quê? Porque tem, devido a ele estar, o cone dele, o cone não, a chaminé dele está totalmente obstruída, uma, tem uma forte acúmulo de pressão. Então, quando tem uma rachadura que destabiliza isso, acaba sendo bastante explosivo. A gente tem o composto, que é quando ele, devido essa, como se fala, essa, então, lembrando que os cinzas, ele não expele lava, ele só solta cinzas, ele solta detritos e tudo mais. E o composto é quando, devido a essa pressão, a pressão é tão forte que acaba expelindo tanto cinzas, fragmentos, detritos e tudo mais, como também lava vulcânica, coisa que no tipo de vulcão de cinzas não acontece, ok? E tem a caldeira. A caldeira, ela devido ao passar dos anos e com constantes erupções, o cone se quebrou e se tornou muito largo. A chaminé dele ficou tão larga que quando tem erupção não expele lava, mas a lava fica só como se tivesse numa caldeira ali. Inclusive tem até algumas imagens, eu vou tentar disponibilizar para vocês, que elas ficam ali e no caso tem erupção, mas a lava não chega a escorrer para outras regiões. Geralmente ela só fica ali borbulhando ali naquela caldeira ali. Turminha, vou deixar aí a atividade da página 13 e da página 14. Por favor, anotem página 13 e página 14, ok? Vamos falar também das formas de relevo. Turminha, essa forma de relevo vai ajudar vocês a entenderem aí aquelas 4 imagenzinhas lá da página 6, ok? Depois eu vou tentar fazer um formuláriozinho para vocês identificarem aí. Eu quero, mas vocês lendo aí essas duas páginas, essas duas páginas aí, vocês vão conseguir entender bem aí o que são elas, ok? Vão conseguir identificar qualquer uma elas. Turminha, as formas de relevo terrestre, página 15. A gente vai focar aí em quatro formas principais. A gente tem montanhas, a gente tem planaltos, a gente tem planícies e a gente tem depressões. A gente vai falar sobre cada uma delas separadamente. Espero que fique no entendimento de vocês. A gente tem montanhas. As montanhas são o quê? São formas de relevo de maior altitude e resultam do processo orogenéticos. Lembram o que é o processo orogenéticos? É aquele que acontece nas bordas, ou seja, as montanhas têm o choque, elas acabam formando ali ondulações, acabam formando uma cadeia ali de montanhas.
Um exemplo disso você tem aí no caso da América do Sul aí, tem até o exemplo bem embaixo aí no finalzinho da página aí, de várias montanhas que devido às grandes altitudes, elas têm essa, como se fala, o pico é cheio de neve, que são chamadas as geleiras eternas. Devido à grande altitude, essa acaba tendo gelo ali nas pontas. Ou seja, as montanhas, elas são formadas ali por processos orogenéticos que acabam levando a essas estruturas aí, algumas, dependendo do tempo, elas já foram moldadas pelos agentes externos, outras não, outras são bem mais originais, mas de formas elas ficam com esse formato. Lá na página 6 eu acho que vocês vão conseguir identificar um modelo disso. A gente tem os planaltos, galera. Eles estão associados tanto às estruturas cristalinas quanto às estruturas sedimentares. Estruturas cristalinas geralmente está sendo estruturas cristalinas geralmente tá se referindo àquelas estruturas mais antigas ou estruturas sedimentares que elas são um pouquinho mais novas ali, que geralmente formada ali no período Fanozoico, se não me engano, onde elas são mais recentes ali, onde elas são formadas ali por alguns detritos. Nesse tipo de estrutura, a gente tem alguns pontos que a gente pode falar que eles podem receber o nome de morro, colina e serra. Serra é o alinhamento de várias montanhas, como esse que a gente tem aqui em Águas Lindas. Em Águas Lindas a gente tem um modelo de serras. Várias montanhas aqui, vários morros, vocês podem observar. Quando a gente está na sala, que a gente olha pela janela, a gente vê um modelo de serra. Ou seja, vocês podem ver que há várias montanhas ali. Essas montanhas elas são chamadas de serra. E elas são aquilo que a gente chama de planaltos. Na página 6 tem um modelo lá, eu acho que vocês vão conseguir identificar bem ele, ok? A gente também tem as planícies. Turminha, as planícies, o nome já diz tudo, está se referindo ali àquelas regiões que geralmente elas estão no nível do mar. Elas são superfícies de baixa altitude e com pouca regularidade. Ou seja, geralmente a gente podemos ter o exemplo aí de planícies costeiras, onde tem aquela. Você pode observar na linha do mar, ela fica geralmente na linha do mar ali, e não tem muita irregularidade, geralmente ela é totalmente reta. E professor, mas isso não seria também, pode ser um planalto, galera? Planalto quer dizer um plano alto, ou seja, tem uma elevação. Se tiver uma montanha, um morros, e eles acabam, digamos assim, tendo uma superfície bem plana, ele é um planalto em si, ok? Geralmente o planalto ele está um pouquinho acima do nível do mar, ele tem altitudes ali medianas, ok? E acaba gerando morros também, morros, colinas, enfim, há vários tipos. Nas planícies, a gente tem alguns tipos, que são as planícies costeiras, planícies aluviais, fluviais e planícies lacustres. Lacustres, elas são feitas pelas ações dos lagos. Você pode observar que, geralmente, ao redor de alguns lagos, geralmente é bem reto, em volta, sempre está no nível ali, são chamadas lacustres. As aluviais ou fluviais, elas são originadas pela dinâmica periódica da inundação dos rios continentais, ou seja, ah, o rio vai moldando ali, como eu falei, às vezes pela falta de vegetação, ele acaba moldando ali, fazendo com que tudo fique reto ali, ele acaba levando bastante detrito. E tem as costeiras, que é aquelas, que é como eu falei, as praias, que são aquelas que acontecem devido à ação do mar, ok? Da água do mar. Galerinha, e por último a gente tem as depressões. As depressões a gente pode falar que são áreas de altitude inferior e das formas de relevo circundantes, ou seja, são formas de áreas de altitude inferior a das formas de relevo circundante, ou seja, daquelas formas que estão em volta. Ou seja, tem as formas de relevo aqui, grandes e altas, mas bem aqui no meio tem uma depressão, ou seja,
tem uma área onde a altitude, ela, vou colocar assim entre aspas, ela está negativa, ela está bem para baixo. Essa área aqui, ela é considerada uma depressão, ok? E, turminha, na verdade é só você lá ter um modelo, tem alguns buracos, você pode ver alguns vales, que são chamados de depressões, ok? E eles podem ser depressões absolutas, que são aquelas onde tem um nível de altitude bem baixo mesmo, e tem aquelas depressões relativas, que elas estão ali bem leve, como alguns vales. E lá na página 6 vocês vão conseguir identificar algumas. Galera, eu vou deixar a atividade aí para vocês da página 13, 14 e 19, ok? Então, fiquem bem, o que a gente tinha para hoje era isso. Tenham uma ótima semana, tenham um ótimo dia e até a próxima.